A paz do Senhor, um abraço para você que me ouve. Eu quero contar a história não só de Jonas, mas também de um grande general chamado Alexandre o Grande, você já deve conhecer. E conta a história que ele foi um grande conquistador por onde ele passou, ele subjugou reinos e o propósito dele era justamente aumentar a sua influência. E conta sua biografia que ele morreu triste por não ter mais terras para conquistar. Aconteceu que certa vez ele ouviu de um dos seus comandantes que um dos seus soldados havia se acovardado na batalha. E aconteceu que quando Alexandre o Grande passou em revista as suas tropas, ele chamou aquele soldado, né, e tendo em vista que ele era jovem, teve compaixão dele e perguntou: por que você correu? Ele falou: não, porque eu tive medo. Ele perguntou assim: qual é teu nome? Ele falou: Alexandre. E aí Alexandre o Grande desceu do cavalo muito bravo e falou o seguinte: ou você muda o seu nome ou você muda a sua atitude. É interessante que no livro de Jonas, principalmente nos primeiros 3 versos, a palavra de Deus nos diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e chamavam e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Nós podemos ver, queridos, que nesse texto Deus comissiona Jonas a uma missão, que é a de levar justamente a palavra a um povo que não era judeu, né? Jonas conta os versos que lemos, que ele foi nascido em Gat-Hefer, uma cidade que ficava a mais ou menos 7 quilômetros de Nazaré, e ele profetizou por volta do século VIII, foi contemporâneo de Amós e Oséias. A tradição rabínica afirma que Jonas ele foi o filho da viúva de Sarepta, descrita lá em 1 Reis capítulo 17, verso 17. E sendo assim, eles acreditam que Jonas tenha sido também tenha participado da escola de profetas de Elias e Eliseu. Nós podemos ver que, apesar de muitos teólogos liberais falarem que o livro de Jonas é um livro alegórico, ou que foi um profeta pós-exílico, nós podemos ver que se 1 Reis capítulo 14, verso 25, confirma que Jonas profetizou durante o reinado de Jeroboão II a expansão daquele reino, o crescimento militar, a prosperidade, e que apesar de toda essa prosperidade, todo esse poder, o reino do norte, que era Israel, passava por uma grande decadência moral e espiritual. Falar que Jonas ele não existiu, foi uma alegoria, na verdade contradizer então o que está descrito lá em 2 Reis capítulo 14, verso 25, ou então o que está descrito em Mateus capítulo 12, verso 39, quando Jesus ele se refere ao exemplo de Jonas e de que ele haveria de
o sinal que haveria ali para aquela geração seria o de que ele iria ficar 3 dias e 3 noites, assim como Jonas ficou na barriga do peixe, encerrado, né? Na morte até ressuscitar. E nós podemos ver que, apesar de Deus ter usado Oséias e Amós para proferir sentenças contra outros reinos, né, Deus faz com que Jonas viva a mensagem. Não só Deus dedica o livro de Jonas às missões transculturais, ao chamado e amor a um povo perdido, um povo ignorante, um povo cruel, mas também ele designa o próprio profeta, o Jonas, para sair de Israel, tendo ali um ministério perfeito e abençoado, próspero, para profetizar a uma nação, a uma cidade que era praticamente inimiga de Israel. E nós podemos ver 3 pontos importantes nesses versos em que lemos. Primeiro, Jonas é o primeiro profeta transcultural que Deus designa para levar uma mensagem fora das nações de Israel. Até Jonas, Deus tinha destinado alguns séculos a sua mensagem apenas aos limites de Israel. Mas o livro de Jonas nos mostra que Deus, ele não se preocupa apenas com a salvação dos judeus, mas ele é um Deus de toda a terra. Ele não é um Deus só de Israel, mas ele é um Deus de todo aquele que o invoca. Por isso que em Atos capítulo 2 vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu querido, muitas vezes nós somos também, agimos como Jonas. Ficamos preocupados em estar em 4 paredes ou só no conforto da nossa casa. Mas a história de Jonas nos mostra que Deus é um Deus transcultural. De que Deus é um Deus que tem o propósito de salvar todo aquele que nele crê. Então eu quero falar para você: não seja como Jonas, não seja egoísta. Se Deus te chamou, né, se você conhece alguém, um amigo, um familiar, seu vizinho, pregue a palavra. Mais do que pregar, viva a palavra para essa pessoa a qual você tem ali contato. Porque as pessoas que nós ganhamos não são pessoas estranhas, mas aquelas que fazem parte do nosso network, do nosso convívio, da nossa lista, né, de contatos no celular ou de amizade social. Então, nós não podemos ser negligentes como Jonas quis ser. Nós devemos pregar a palavra. E Deus, ele tem mostrado isso através dessa crise, dessa adversidade. Que a igreja, ela não está restrita apenas a 4 paredes, mas ela vai mais além do que isso. A igreja começa dentro do nosso lar e nós temos que ter como propósito trazer os nossos familiares, as pessoas que nos rodeiam ou que congregam conosco, seja, né, na igreja, né, caso tenha alguém que esteja fraco, alguém que estuda conosco na faculdade ou trabalha, né? O propósito de Deus é que nós venhamos trazer essas pessoas à presença dele. O segundo ponto que nós podemos ver é que Jonas é o primeiro profeta a desobedecer uma ordem direta de Deus. Deus fala: dispõe-te e vai a Nínive. E de certa forma nós vemos que ele se dispõe, mas para ir para o lado oposto da vontade do Senhor, né? Deus, ele entrega uma mensagem para Jonas, não para Jonas ficar questionando, avaliando a mensagem, porque o profeta, ele não tem esse poder, essa autoridade para avaliar, para modificar a mensagem, mas para entregar da forma como ele a recebe. E Deus fala: dispõe-te e vai. E sabendo Jonas que Deus era um Deus misericordioso, que Deus haveria de manifestar o seu amor, o seu perdão para aquela nação, ele fica muito chateado. É o primeiro profeta que se frustra com a sua mensagem, mas que, apesar de não querer pregar, apesar de não querer cumprir o propósito, é o profeta que
é o primeiro profeta que tem 100% de êxito na sua mensagem. Apesar de pregar um sermão medíocre de apenas 5 palavras, e quem sabe correndo, né? Ele consegue ter êxito mesmo sem querer. E é o primeiro profeta que também se entristece com o êxito de sua mensagem. É um profeta contraditório, porque o nome Jonas representa pomba. Pomba na Bíblia demonstra também medo, demonstra passividade, mas Jonas era alguém que estava em conflito com Deus, era alguém que não queria ter compaixão, ele preferia ter compaixão de uma planta do que de 120 mil ninivitas. O livro de Jonas é um livro que nos mostra que Deus ele se importa até com os animais. Deus se importa mais com os marinheiros e com Ninivita no sentido de salvá-los dos seus maus caminhos do que Jonas em cumprir a sua missão, em exercer misericórdia. Enquanto Jonas desce, Deus o levanta. Enquanto Jonas ele foge da presença de Deus, Deus o traz ao centro do seu propósito e o faz cumprir ali a sua missão. Jonas, ele foi um profeta que escolheu abafar a sua consciência, escolheu enterrar o seu ministério, escolheu antes a morte do que entregar a mensagem que havia recebido. Mas nós vemos que Deus é um Deus que teve paciência não só com Nínive, não só com os marinheiros que oraram mais, clamaram mais a Deus de forma voluntária do que o próprio Jonas, mas que também ele exerceu misericórdia sobre a vida de Jonas, além dos ninivitas, além dos marinheiros. E nós podemos ver também um terceiro ponto na história de Jonas, é que o resultado de Jonas foi 100% positivo. Nós vemos que Jeremias pregou cerca de 30 anos e ninguém se converteu. E quão difícil é nos dias atuais nós fazermos um discípulo, nós conduzirmos uma pessoa para a presença do Senhor. E o texto nos mostra que Jonas ele fica frustrado com o seu sucesso. Apesar de não querer pregar, de não querer ganhar nenhuma alma, ele ganha de uma vez só 120 mil pessoas. E Deus, através daquele ato de misericórdia, né, que não partiu de Jonas, mas do próprio Deus, Deus ainda concede mais 130 anos à nação dos ninivitas. Mostrando assim, que meu querido, se nós nos dispormos, se nós buscarmos o Espírito Santo, se nós ansiarmos termos discípulos, nós vamos ganhar o Jardim do Engá, nós vamos ganhar o Goiás, nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Então eu quero te falar, meu querido, que apesar, né, da marra de Jonas, apesar de Jonas ser magoado, não querer cumprir o propósito de Deus, Deus salvou aquela nação, Deus salvou aquele povo. E eu quero te falar que a obra não depende de você. Quantas pessoas inventam mil e uma desculpas para não fazer a obra. Eu não sei falar, eu não dou conta, eu sou um gafanhoto. Se veem, são imagem e semelhança de Deus, mas se vê como a televisão fala, como a Globo fala. Ela acredita mais no que a Globo, do que a novela fala para ela, do que no que a palavra diz que ela é, imagem e semelhança. O texto de Jonas nos mostra que apesar dos pesares, das nossas limitações, da nossa incapacidade de preparar bons sermões, ou do nosso conhecimento, quem faz a obra é Deus, meu querido. Entenda isso, não depende de você, mas depende de quem Deus é. E sendo assim, Deus quer nos usar da forma que nós somos. Se você se dispor, se eu e você nos dispormos e dependermos da graça, com certeza nós atrairemos as multidões. O problema é que muitas vezes nós queremos passar uma posição e uma mensagem de perfeição, e eu vou te falar que quem adotava essa atitude eram os fariseus. Fariseu que queria mostrar que orava, que era perfeito, que era bom, entendeu? Eu vou te falar, se você age assim, tu é um fariseu, mas seja humilde.
né? Não tenha dificuldade de mostrar até mesmo as suas limitações, porque é através das nossas limitações que as pessoas vão ver e vão falar, poxa, se esse aqui que é limitado é tão falho, às vezes não sabe falar, não sabe nem ler direito, gagueja, é tímido, né? Ele serve a Deus, então eu também posso servir. Então que nós tenhamos a humildade de saber que Deus não é um Deus só para nós, mas é um Deus para as nações, é um Deus que quer salvar os nossos familiares, é um Deus transcultural, é um Deus que nos chama a orar pelos árabes, que nos chama a orar pelos perdidos, pelas prostitutas, os ladrões, a classe mais corrompida que são os políticos. É um Deus que não quer que nós façamos como Jonas, que se dispôs, mas para fazer o contrário da vontade do Senhor. Mas Ele quer que nós o obedeçamos, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E por fim, o resultado da obra independe de nós, mas e depende apenas da nossa submissão e da nossa adoração àquele que vive e que reina, e do fato de nós fazermos ao Senhor Jesus Cristo conhecido nessa terra, de nós o glorificarmos e exaltarmos, não só vivendo a mensagem, mas também levando a mensagem. Fica aqui essa palavra, que você pense nisso e que Deus abençoe a você e a sua família. Fica na paz.